Com certeza, ao ir para alguma fazenda ou sítio, você já deve ter se sentido desconfortável. Seja por causa do clima quieto ou os baixos barulhos que podem ser ouvidos mais altos no absoluto silêncio. Seja o que for, quando vai anoitecendo, as coisas só pioram, e não ter ninguém por perto talvez não seja uma boa ideia, principalmente se você é medroso. Nos arredores de pequenas vilas espalhadas pelo mundo, principalmente nas cidadezinhas do interior, sempre existirá uma fazenda de cana abandonada e coberta de vegetação. Nessas partes, sempre existirá uma velha estrada de terra que se estende até onde seus olhos permitem que você enxergue. É comum ver também aquelas coisas nos fios de energia que parecem bolas de basquete, espalhadas por cada quilometragem. Mas essa estrada em particular que irei falar aqui, fica no México, e ela funciona como uma velha cicatriz, revelando o solo duro e seco abaixo da cana que cresceu até a beira da estrada, mas nunca acabou. Muitas lendas famosas falam sobre essa área, assassinatos, desovas de corpos e etc. Mas principalmente, o que falarei a seguir. Antigamente, acontecia algo muito estranho com os cortadores de cana dali. Os trabalhadores locais desapareciam misteriosamente enquanto caminhavam por esta estrada, juntamente com um estranho conjunto de pegadas nas proximidades, como sendo a única evidência descoberta. Próximo a essa estrada, trabalhava um fazendeiro, que no seu dia a dia ia e voltava de lá para cuidar de sua terra e conferir o trabalho dos seus funcionários. A estrada sempre foi usada por esse fazendeiro que ocupava essa parte, até que em uma noite ele fez suas malas, abandonou o lugar e correu o mais rápido que pôde. E como a história continua, não é difícil entender o porquê ele tomou essa atitude. Estava anoitecendo, pouco antes das 6 horas, e o fazendeiro estava dirigindo seu trator de volta para casa. Ele esperava chegar em casa ao anoitecer, dirigindo com cuidado ao longo da mencionada trilha. Os matos de cada lado dele farfalhavam com o vento. Os insetos e pequenos mosquitinhos já não o incomodavam mais. As lombadas de terras naturais eram enormes e a cada descida um frio na barriga. Alguns metros se passaram e ainda dava para ver as fileiras de cana abandonadas, já que antigamente eram plantadas com um espaçamento considerável entre elas. Mais alguns metros, até que a grama ficou muito densa e escura para ver a fazenda de mais longe. Tudo estava tranquilo e nada fora do normal acontecera até então. O trator era lento e o barulho característico do motor abafava o som da brisa das árvores. O homem de repente pressionou com força os freios, ouvindo o barulho do cascalho arrastando sob os pneus grandes. Nesse momento, ele parou, porque poderia jurar que viu de relance o que parecia ser o rosto de um bebê na entrada de uma das fileiras de cana por detrás do mato. Não pode ser, não faz sentido, ele pensou, enquanto espiava pela lateral do trator para olhar para trás, conferindo o que diabos poderia ser aquilo. Dava para ouvir o choro, apesar do barulho do trator. O homem hesitou um pouco, até pensou que poderia ser algo de sua mente, mas não podia. Era muito claro e nítido o som. Ele saiu do trator e começou a caminhar até de onde vinha o barulho. Depois de desligar seu trator, o som parecia bem mais alto. Andando calmamente pela grama pouco alta na lateral direita da estrada e chegando próximo da entrada da fileira de cana, o homem parou. A plantação comprida e crescida sombreava o que parecia ser um bebê em um saco de batatas se contorcendo. O barulho atraiu o homem para mais perto, embora conforme ele se aproximava, não soava mais como um grito, mas mais como um animal chorando. No início, o fazendeiro ficou com medo puramente pela segurança do bebê abandonado ali,
Mas conforme se aproximava cada vez mais, e à medida que escurecia, ele estava cada vez mais assustado com toda essa situação. Primeiro, que por ser uma parte totalmente rural e pouco povoada, a chance de ter qualquer criança ou bebê abandonado ali era muito remota. Mais ainda, pelo fato de não existirem muitas mulheres ali pela região, que poderia ter dado à luz e abandonado o feto. Não fazia o menor sentido para o fazendeiro, mas ele pensou em um plano imediatamente. Pegaria o bebê rapidamente e pisaria fundo no acelerador para a cidade, em direção à delegacia mais próxima. Ele se tranquilizou enquanto se aproximava. De repente, uma sombra negra cruzou a fileira de cana ao lado, enquanto a colheita se movia violentamente e farfalhava com o que ele viu. O fazendeiro ficou preocupado. Devem ser os animais daqui. Ele murmurou de forma pouco convincente, quando um medo se apoderou dele como um enxame de insetos sobre sua pele. Alimentado por um estado de pânico, ele desceu para resgatar a criança do saco. Para seu horror, não era o que ele pensava. Dentro do saco tinha uma cabeça decepada com um gravador próximo a ela. Centenas de baratas saíam do pescoço da criança antes viva que se alimentavam. Os olhos enegrecidos e sem vida da criança fixaram-se nos dele, enquanto o gravador soltou um grito agudo e assustador. O homem deixou cair a cabeça, tropeçou no chão e congelou de terror. Olhando em direção aos matagais e próximo aos campos de cana, ele podia ouvir o som esquisito daquelas coisas das sombras que ele havia visto antes, correndo em sua direção. A escuridão já havia chego agora. Todo esse tempo já tinha passado das 6, estava escuro, mas a luz da lua acima revelou as coisas nas sombras, que imediatamente fez seu estômago embrulhar mais ainda. Haviam pares de pés parecidos com humanos, visíveis acima da grama, se aproximando do fazendeiro a uma velocidade surreal, mais rápido que um humano poderia se mover, obviamente. Esses pés eram marrons, mas não pareciam muito bem pés, não tinham dedos. Estava escuro demais para ver o que exatamente estava vindo em sua direção. Apenas aqueles pares de olhos brancos olhando para ele ameaçadoramente de uma posição perto do chão. A história termina aqui. O paradeiro atual do fazendeiro é desconhecido. É dito que ele escapou a pé e decidiu fazer as malas e deixar a cidade após isso. A polícia local que investigou o incidente classificou o desaparecimento dele como um caso de fuga, por sua própria vontade, uma vez que a maior parte de seus pertences foram levados com ele e não havia sinais de luta. Mas talvez isso tenha sido mais fácil para a polícia, ao invés de investigar mais a fundo. Talvez por um bom motivo eles tenham ficado longe. Ninguém sabe ao certo disso, exceto o fazendeiro desaparecido. É dito por alguns habitantes locais que ouviram a conversa que o que eles encontraram, no entanto, foi inquietante. Havia rastros circulares como pegadas, descobertas perto do trator abandonado que conduzia aos canaviais. Embora a polícia tenha ficado perplexa ao investigar essas tais pegadas, foi determinado que eram de algo que teria se movido sobre os cotovelos. Essa é apenas uma história. Se você decidir não acreditar, então da próxima vez que estiver perto de um canavial e ouvir um choro de bebê, você pode tentar salvar o que pensa que é. Mas se você tem suas suspeitas, tenho certeza de que o fazendeiro imploraria para que você corresse, e corresse rápido, para o mais longe que pudesse. Até a próxima. Obrigado.